Ó, vamos falar agora do Lula e o Bolsonaro apavorado com a repercussão do governo Lula. O Lula fez um anúncio, excelente anúncio, é bom ver o governo voltar a trabalhar, né? Ele se reuniu com todos os 27 governadores e falou para os governadores, olha, agora a gente vai trabalhar em conjunto. Parou essa de governador do presidente ir num estado e não se encontrar com o governador porque ele é de outro espectro político. Não, pode ser de direita, de esquerda, de centro, não interessa. Quando eu for ao seu estado, vou te visitar e, inclusive, o Lula se convidou para ir nos estados, falar com os governadores, ver o que cada estado está precisando, tudo mais, e para fazer parcerias junto aos governadores. O Lula está fazendo o mesmo que ele fez no governo dele, que é o seguinte, fazendo parceria com os governadores, o que acontece? Os estados começam a fazer mais obras, começam a gerar mais empregos e começam a melhorar a vida da população. E a população não quer saber se quem fez foi prefeito, governador ou presidente. A população pensa, caramba, minha vida está melhorando em todos os aspectos. Tem a parte econômica, que não tem a ver com os governadores, que vai começar a melhorar cada vez mais, mas tem a parte dos serviços públicos que vai começar a melhorar porque o governo volta a trabalhar junto aos governadores. Então a população começa a ver isso, a popularidade do Lula, a avaliação do governo vai melhorando. Por isso que ele saiu com 87% de aprovação, viu? Uma fórmula que ele fez uma vez e que dá muito certo, apesar de muita gente não confiar, ele já fez uma vez, viu? Confia. O Lula também fez o anúncio de que 10 mil obras serão retomadas. O governo Bolsonaro paralisou 10 mil obras. O governo Bolsonaro colocou todo o seu empenho em obras para ajudar os garimpeiros, esses mesmos aí que estupravam criancinhas, que roubavam, matavam os indígenas, tudo mais, esses. As obras do governo Bolsonaro eram todas ali naquela área para ajudar os garimpeiros, e o governo Bolsonaro fez foi aquela jogada de marketing que muita gente até hoje acredita que os bolsonaristas, mesmo sabendo que é mentira, eles divulgam porque são mau caráter, que é o Bolsonaro viu que a transposição do Rio-São Francisco estava 98% feita e falou, vamos completar e eu falo que a obra é minha. Inclusive, quando o Lula anunciou obras, choveu de bolsonaristas, aí contas fake roubou, viu? Comentando, a maioria, viu? A maioria você vê que é conta fake. Comentando, igual você fez com São Francisco, que você deixou inacabada. A transposição do Rio-São Francisco era, na época que estava sendo feita pelo governo Lula, era a maior obra em execução no mundo. No mundo inteiro, não tinha nenhuma obra daquela magnitude. A segunda e a terceira eram na China. A maior era a transposição do Rio-São Francisco. O governo Lula e Dilma fizeram 96% da obra. O governo Temer fez 2%, o governo Bolsonaro acabou. O negócio você faz uma casa, a casa tá toda pronta. Só falta colocar a última porta. O Bolsonaro vai lá, aperta o parafuso e fala, fui eu que fiz tudo. É isso. Enquanto isso, o governo Bolsonaro deixou 10 mil obras inacabadas. Para você ter ideia, eu lembro de vídeos que eu fiz aqui, enquanto o Bolsonaro roubava dinheiro da educação com kits de robótica para a escola que não tinha nem pintura, tudo mais, escola que não tinha nem água potável, não tinha água, você abre a torneira, não sai água na escola, mas tinha um kit de robótica que custou R$1 milhão. Tudo dinheiro roubado, superfaturado, estavam roubando muito. Tá, tinham obras que eu mostrei aqui, principalmente em 2021, comecinho em 2022, que foi quando saíram muitos escândalos sobre isso. Tinha escolas, várias, não é uma nem duas, dezenas. A escola estava pronta, só faltava colocar a laje e o telhado. Tinha escola que já tinha laje, só faltava colocar o telhado e fazer o acabamento. O governo Bolsonaro paralisou a obra por 4 anos. Deve estar caindo aos pedaços. Muitas, uma das que eu mostrei eu lembro. Faltava só colocar a laje e o telhado. Dentro já estava tudo destruído, porque chove, faz sol, chuva, sol, vai destruindo. Quer dizer, estava tudo pronto. E o governo Bolsonaro não fez, paralisou a obra. Muitas obras que estavam quase prontas, o governo Bolsonaro paralisou para roubo de dinheiro público. E veja bem, isso tudo vai ser investigado pela Polícia Federal. Então prepara. O Bolsonaro está em pânico com isso. Por quê? Porque algumas obras estavam paralisadas, tinha um esquema do governo Bolsonaro que era o seguinte. Vamos supor que tem uma escola, está quase pronta. Então o que fazer o governo Bolsonaro? Paralisa essa obra da escola, finge que não existe, e vamos fazer aqui o orçamento para uma nova escola. Quanto vai custar uma nova escola? 3 milhões. Então eles pegavam, faziam o orçamento da escola 3 milhões, o Bolsonaro ia lá, os deputados bolsonaristas iam lá, anunciavam, estamos fazendo uma nova obra, tudo mais. Às vezes até moviam os caminhões, tudo mais, e a obra não começava. E aí eles não executavam esse dinheiro, ou seja, ficava ali, vai custar 3 milhões. Mas eles executavam 10, 20% da obra e ninguém via, a obra não saía do papel. Quer dizer, roubavam 10, 20%. Então imagina uma obra de 3 milhões, executou-se, caiu o Pix, foi ali, gasto 500 mil reais apenas. Fala, 500 mil reais de 3 milhões, vai. É o quê? Menos de 20%? Tá. Aí o que acontecia? Aí você ia ver, tem ali alguma estrutura da escola, não tinha nada.
meia dúzia de caminhões ali parados, nada mais. Mas o que aconteceu? Pegaram o dinheiro todo. É isso que aconteceu. Enquanto isso, no mesmo município já tinha escola que só faltava acabamento. Que com menos do que 500 mil, acabava-se a escola. Mas não faziam. Só na área da educação são 4 mil obras que o governo Lula vai retomar. Então o Lula avisou aos governadores, olha, eu quero que cada um, até o final de fevereiro, me envie a situação nos seus estados e a gente vai retomar essas 10 mil obras. Me envie a situação de cada obra, qual é o custo orçamentário para cada obra, envie isso ao ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e aí a gente vai retomar essas obras imediatamente. Vão ser retomadas imediatamente as obras. Por quê? Porque o Lula sabe uma coisa. Você retomando a obra, tendo investimento federal, o que acontece? Vai gerando empregos. 10 mil obras. Imagina cada obra tá ali tem 100 empregos. 10 mil vezes 100, você tem 1 milhão de empregos gerados ali de pessoas trabalhando. Só que você gera muitos empregos indiretos, porque você está dando trabalho para muita gente. Essas pessoas, muitos estão desempregados hoje. O que acontece? Começa a ganhar dinheiro, o cara ganha dinheiro, ele gasta. Ganha dinheiro, ele vai gastar. Ele vai na venda da esquina, ele compra mais, ele vai na loja de roupa, compra uma roupa melhor, ele vai comprar um tênis, ele vai no bar da esquina. Aí o bar começa a ter mais movimento que as pessoas estão gastando. O que acontece? O bar precisa contratar mais um garçom, começa a aumentar, vai girando a economia. Vai girando, coisa que o Bolsonaro cortou. Muita gente que percebeu, principalmente quem é de classe média e quem é de classe média baixa, percebeu o seguinte no governo Bolsonaro, que parece que fecharam uma torneira e parou de circular o dinheiro. Muita gente percebeu isso durante o governo Bolsonaro, voltou durante a pandemia e depois parou de novo. E aí depois, quando o Bolsonaro aumentou o auxílio, começou a dar auxílio, voltou a circular de novo dinheiro, mas tudo já custava o dobro do preço. Então era assim, ele estava mitigando uma situação que já estava pavorosa para as pessoas. Agora não, vai voltar a circular mais dinheiro. Porque além disso, o Lula vai retomar o plano dele, que eu expliquei aqui outro dia do BNDES, e vai gerar também muitos e muitos empregos, e aí gera empregos diretos e indiretos. Ok. O Lula também anunciou uma coisa, vai ser zerada, é promessa de campanha dele zerar a fila de cirurgias no SUS. Tem uma fila, às vezes, de meses, tem lugar que é quase um ano, até mais de um ano, para você conseguir uma cirurgia no SUS. Obviamente, tem cirurgia que sempre vai ter fila, transplante. Se não surgir um órgão, infelizmente não tem no Brasil uma cultura de todo mundo doar órgãos, mas por questão religiosa ou qualquer outra coisa, se não surgir um órgão, não tem o transplante, a pessoa fica na fila, pode ficar anos, infelizmente. Tá, mas tem cirurgia que não era para ter fila. Só que o governo Bolsonaro foi cortando verba. E depois o ministro da Saúde era um general bandido. Pazuello, assassino Pazuello. Aí tem como funcionar um general que falou, eu nunca entrei num hospital público como ministro da Saúde? Não tem. Aí você vai no segundo escalão, só tinha militar vagabundo, só tava ali pra mamar. Só tava pra mamar nas tetas gordas do governo e roubar dinheiro público. É isso. Aí depois ele colocou lá o Queiroga, também tava lá ele com um monte de gente querendo roubar. No segundo escalão, só militar ladrão. Só isso. Agora não, tem uma ministra da Saúde competente, ela já falou o seguinte, ó, primeiro, vamos retomar o Plano Nacional de Vacinação. Eu tô vendo muita gente de esquerda cobrando. Gente, o governo não começou não faz um mês. No dia 8 houve uma tentativa de golpe de Estado. Quer dizer, calma. O governo não tem nem ainda acesso a algumas verbas. O orçamento atual é do Bolsonaro. O Bolsonaro que fez o orçamento ridículo atual. O Farmácia Popular vai voltar com tudo a dar remédios que a população precisa, que tem remédios que são caríssimos e que o Farmácia Popular dava de graça e não dá mais. As pessoas gastam 300, 400, 500, 600, R$1.000 num remédio que a pessoa precisa para não morrer e o Farmácia Popular não está mais dando. Então vai voltar pouco a pouco. O Lula conseguiu a verba articulando com o Congresso ainda no ano passado e anunciou o Ministério da Saúde, anunciou o seguinte, ó, vai voltar o Plano Nacional de Vacinação, vai voltar em fevereiro, já agora no começo de fevereiro, já vão dar uma verba extra de emergência para o Brasil sair. O Brasil está com subvacinação em várias, não é só de Covid que eu estou falando não, ou de gripe, doenças infantis, poliomielite, tudo mais, várias. O Brasil está com uma subvacinação, então vai voltar o Plano Nacional de Vacinação exatamente para em fevereiro fazer uma vacinação em massa. Vai continuar nos próximos meses, obviamente, e vai investir aí 600 milhões de reais já imediatamente a partir de fevereiro para diminuir muito a fila de cirurgias no SUS, e o plano é zerar. Porém, para zerar, o Lula vai ter que costurar com o Congresso mais verba, porque vai precisar de verba para zerar isso. E também a volta dos mais médicos, que aí melhora a situação da saúde no Brasil, vai ficar boa como era no governo Dilma. Peço que você também se inscreva nas minhas redes sociais. Eu falei todas as minhas redes sociais, todas as redes. Falou!